Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhe ponderou: quando começa a entardecer, dizeis haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus então se afastou então deles e partiu dali. Então aqui, antes da crucificação, o céu, a Bíblia nos apresenta que ele era vermelho, tá? O céu era vermelho. E o sinal que eles pediam já ocorreu. Quando Jesus foi crucificado, nos 3 dias que ele demorou para ressuscitar, foi o período em que a terra ficou na escuridão, durante 3 dias. Então, onde o véu se rasgou. Então, esse sinal já foi dado para eles, né? Eles já receberam esse sinal. Nós estamos no céu azul, que é depois da crucificação. Então, nós vivemos um outro período histórico, tá? A gente viveu um outro período histórico. Mas esse sinal que Jesus prometeu que eles viriam, eles de fato viram, tá? Então, continuando aqui, o fermento dos religiosos, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar os pães. E Jesus lhe falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, Jesus discutiam entre si, dizendo: por que não trouxemos pães? Os discípulos, discutiam entre si: por que nós trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E se entende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem de fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não lhe foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então ele fala aqui: olha, Pedro, o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo, revelou a ti quem eu sou. Filho de Jonas, que ele era pescador, então era dito filho de pescador, filho de Jonas, porque Jonas era pescador, E aí ele continua: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele fala assim: olha, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja, Pedro. O Espírito Santo, esse Espírito que revelou a você quem eu sou, será a pedra da minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, o inferno não prevalece contra o Espírito Santo. O Espírito Santo vai derrotar em qualquer circunstância os demônios. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então, tá vendo? Jesus dará ao Espírito Santo a chave de tudo. Hoje, nós já sabemos que o Espírito Santo é a pedra, porque sem o Espírito Santo você não faz absolutamente nada. Tudo o que faz, Deus opera pelo Espírito.
Deus é espírito. Mas há mais de 2000 anos atrás, isso não era conhecido, mesmo porque depois que Jesus foi crucificado, aí é que ele deixou o Espírito Consolador com os homens. Antes disso, não. Então hoje nós já sabemos que o Espírito Santo é a pedra. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, então, chamando-o à parte, começou a demonestá-lo, dizendo: Deus, seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então percebe que, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus acessou Pedro para revelar que Jesus era o Messias, esse mesmo canal foi usado para Satanás acessar Pedro também e tentar segurar Jesus para não ir, para sofrer todo o processo, para iniciar o processo da crucificação. Mas ele já tendo a revelação espiritual, ele já repreendeu Satanás ali mesmo. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então ali Jesus fala o seguinte para eles: se vocês querem seguir a mim, é necessário saber que eu sou Espírito. Então vocês precisam negar-se a si mesmo, aos desejos da carne, ao livre-arbítrio, aquilo que é pecaminoso e que não vai ao reino dos céus. Então negue-se a si mesmo e me siga. E aqui na parte tome a sua cruz, significa que a partir do momento que você vai seguir Jesus, muitas coisas você vai deixar. As tentações elas vão permanecer porque você ainda carrega a carne, E então as tentações da carne ela vai estar contigo, mas agora elas passam a ser tormentos para você, porque você não vai poder atender aos desejos da carne e sim aos desejos do Espírito. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então ele fala assim, olha, que se você renunciar à sua vida terrena para servir a Cristo, você ganha a vida eterna. Então você encontra a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo, está no Espírito. Pois que lucro terá uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou aqui, da mesma forma, você pode ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, fazer tudo, mas você tem que lembrar que existe um caminho a seguir, que é a Jesus. Você precisa que Ele te guie no Espírito. Você pode ter tudo nesse mundo, mas não esquece de que Jesus é quem trouxe a salvação para ti. Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Então, aqui ele fala, o que o homem pode dar em troca da sua alma? Nada. Mas se o homem renunciasse a todos os pecados da carne e seguir os mandamentos de Jesus, Jesus recompensará a alma. Que ele pode, mas o homem terreno não. Com toda certeza vos afirmo que alguns de vós que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então veja, aqueles que aceitam Jesus, que seguem Jesus, que recebem o Espírito Santo, quando a sua vida terrena se finda, quando você morre aqui, você não passa para a morte. Você adormece no Espírito. E esse Espírito, que é o sono dos justos, ele vai despertar na vinda de Jesus. Então você vai sair, vai migrar
a tua consciência e a tua alma para dentro do Espírito, quando esse reino, quando a sua vida se findar aqui, né? O sopro do Espírito sair de você, mas ele vai descansar aguardando o retorno de Jesus. Então até aqui, irmãos, aí esse foi Mateus 16, o próximo então nós seguimos a leitura do 17 e os comentários, né? Eu espero vocês, fiquem com Deus e até lá.